Hebreus, capítulo 10. O livro de Hebreus é um livro muito profundo da Bíblia Sagrada e cheio de riquezas. Né? Quando eu pego aqui minha Bíblia no papel, veja que eu tenho o costume de marcar a Bíblia. Não sei se você tem esse costume, né? Vou mostrar aqui, mas eu gosto de ir lendo e ir marcando. O que eu faço nos dias atuais? Muitas vezes você está na rua e aí eu paro, aproveito todos os tempos, eu procuro estudar a palavra. Né? Aí eu pego, abro meu smartphone, tem um aplicativo da Bíblia, e ali eu vou e coloco o jogo de cores né, na minha Bíblia, e depois em casa, com calma, eu pego a minha Bíblia no papel, e aí eu vou remarcando ela no papel. Né? Então é uma forma que eu faço, né, de lendo, né, não perder a oportunidade na rua de estar estudando. E depois, quando eu chego em casa, eu vou e faço o backup, né, por assim dizer. Eu faço o backup na minha Bíblia de papel. Amém? Bom, por causa do coronavírus, aí eu estou sem meu óculos de leitura, então estou aproveitando aqui a tecnologia para botar uma fonte 16 e aí conseguir ler tranquilamente. Coisas da idade. Vocês um dia ainda vão entender isso aí. Amém? Vamos lá. O que está lá no capítulo 10? Tem muita coisa abençoada, tem muita coisa boa para nós, mas deixa eu só voltar aqui. Amém. Ele vai começar falando sobre a questão do sacrifício de Jesus por nós. Né? E lá no versículo 16 ao 18, queria pedir ao Kleber para estar lendo para a gente, por gentileza. Hebreus 10, do versículo 16 ao 18. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Olha só que interessante que ele coloca aí. Ele está falando, algumas pessoas pegam esse texto e usam ela de uma forma equivocada. Por quê? Porque eles colocam que uma vez Jesus tendo se entregue por nós e uma vez eu tendo aceitado a Cristo, o que quer que eu faça a partir desse momento não me será mais computado. Complicado, né? É querer muito pecar e fazer de conta que nada está acontecendo. Perfeito? Então vamos lá. Primeira coisa que ele coloca ali, eu vou imprimir as leis. Vai ter um momento que eu vou colocar as minhas leis, os meus estatutos, as minhas palavras, no âmago do seu coração. O que âmago quer dizer? No mais profundo, lá no centro, né? Como se eu pegasse ali, fizesse uma inseminação, né? Como você pega ali a agulha de inseminação, você coloca, você rompe o núcleo, vai lá no centro e faz o que tem que ser feito. Traduzindo, ele vai colocar o amor a ele, a palavra dele, as ordenanças dele, de uma forma dentro da gente que vai tocar a gente no nosso mais profundo. Olha que lindo isso. E também no profundo da nossa mente. O que ele está dizendo aí? Vai ter um momento que nós vamos ter uma experiência tal com o Senhor que nós não vamos sentir mais vontade, não vamos sentir mais prazer, não vamos sentir desejo em fazer coisas que venham a entristecer o seu Santo Espírito. A pergunta é, nós já estamos nesse momento? Quando a gente abre o livro de João, a epístola de João, ele vai falar uma coisa muito profunda ali. Ele vai falar que esse momento que a gente está passando, se nós falarmos que nós não temos pecados, nós estamos fazendo de Jesus mentiroso. Então já é uma reflexão. Que nós teremos o quê? O nosso corpo transformado. Deixaremos de ser homens corruptíveis para sermos incorruptíveis. Mas isso já aconteceu? Ainda não. Perfeito? Então nós ainda temos pensamentos profanos, sensações ruins, desejos ruins que vêm e lutam contra nós. Perfeito? Então, quando a gente pega o texto, ele fala que vai ter momento que
as coisas estarão numa tal profundidade, né? Essa aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre as suas mentes. E acrescenta também os seus pecados e de suas iniquidades jamais me lembrarei. Então ele está colocando isso aqui em que tempo verbal, meus estudantes de Enem? Os verbos que ele está colocando aqui, ele está colocando em que tempo verbal? E aí? A gente aproveita e já estuda também para concurso. Farei. Farei é o quê? Futuro. É futuro. Eu faria, passado, estou fazendo e eu farei. Traduzindo, ele está colocando isso aqui em tempo futuro. Então, eu pegar é muito perigoso, eu peço vocês a tomarem muito cuidado. Tem muita gente abrindo a boca e falando besteira. Mas a Bíblia fala que isso aconteceria. Falsos mestres que estão ensinando coisas que a comichão no ouvido para ser ouvida. A gente já estudou isso aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está ouvindo. A gente tem que fazer como os bereanos. A gente escuta, a gente tem que ir no nosso particular, ler a palavra, a gente tem que buscar no Senhor para ver se tem liga, se está contextual ou não o que está sendo ensinado. Falar, o teu corte de cabelo está lindo, porque Deus mostra que no céu terá pessoas com teu corte de cabelo. É muito... Pô, o ego vai lá em cima. Tem um monte de curso específico que te ensina a fazer isso. Hashtag fica a dica. Tem curso para fazer isso. Para levantar você, o casaco listrado com as cores do arco-íris, não sei o que, soma de... Uau, estou me sentindo totalmente bem. Perfeito. Mas olha, tem uma coisa que vai dizer aqui em Hebreus interessante sobre isso daqui a pouco. Mas ainda tem o 18, que ele vai falar, a remissão não existirá mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Traduzindo, não existe mais necessidade em quê? Em meio a este contexto. O que ele está colocando aqui? Que Jesus Cristo veio e se fez o sacrifício vivo por nós. Então não precisa mais haver a questão da entrega e da imolação do carneiro, da pomba, da rolinha. Isso se extinguiu porque agora aquele que era perfeito se entregou pelos nossos pecados. E mais ainda, eu não tenho mais que fazer isso de uma forma como era feito antigamente, onde eu fazia isso ciclicamente, de tempos em tempos, e uma vez por ano o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos para poder fazer o quê? A expiação do pecado de toda a nação. Perfeito? Então, hoje nós não temos mais essa situação de ter que passar por um calendário para que a gente possa chegar e se arrepender. O que ele está falando aqui não é que nós não vamos pecar mais. O que ele está falando aqui é que agora nós temos a oportunidade de nos arrepender a todo tempo. Em todos os momentos. Todos os dias. Onde eu errei e eu paro e eu reconheço. Cara, errei. O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Qual o caminho certo a fazer? Errei com uma pessoa? Então vou chegar nessa pessoa e vou pedir perdão. Não, errei contra o Senhor. Então eu vou me prostrar e vou pedir perdão ao Senhor. O que eu estou fazendo? Né? Qual é a questão a ser movida? Né? É o coração de Deus? É o arrependimento diante de um homem, de uma mulher? É arrependimento diante de uma igreja? O que eu preciso de um pastor? A quem eu feri? A quem eu deixei, né, uma marca onde eu preciso fazer o quê? Uma restituição. Olha que profundo. Mas agora eu tenho que esperar o dia do Yom Kippur para fazer isso? Não. Nós temos todos os dias do ano. E é mais interessante ainda porque quando eu pego a palavra, eu aprendo que a vinda do Senhor ou o final dos meus dias é onde eu não tenho a mínima ideia de quando vai ser. Então, se eu não tenho ideia de quando vai ser, é muito interessante que eu faça isso quando? Se possível, ontem. Traduzindo, eu não sei se eu vou deixar semana que vem, eu fiz isso com o irmão, aí eu vou rever essa situação. Será que eu vou ter semana que vem? Será que eu tenho todos esses dias que eu estou pensando que eu tenho? Ou será que, de repente, você passou as férias na casa de um parente e você, não, mas todo ano eu vou lá no começo do ano, aí ano que vem eu vou lá de novo, e aí quando eu for lá ano que vem, será que eu tenho até o ano que vem para fazer isso? Será que ele vai estar aqui ano que vem para fazer isso? E aí o que a gente estudou na aula passada falando sobre a questão de que muitas pessoas, quando chegam em velórios, compram aqueles negócios de flor gigante, como é que é o nome daquilo mesmo, hein? Coroa de flor.
coroas caríssimas, lindas, com que objetivo? Que a pessoa lá do além veja que ela se importa com ela. Meu amigo, você teve toda a oportunidade do mundo de falar isso para ela em vida. Agora tu acha que aquela coroa que você morreu em 250 prata, sei lá, deve tá isso, né? É cara aquela goiaba. Falando em 250, eu nem sei se é só isso, porque eu sei que o nego faz vaquinha para comprar aquilo, junta um monte de gente arrependida para... Se demora é mais caro, eu confesso que eu não sei. Okay? Eu sei que é caro. Né? É caro. O pessoal que vende aquilo ali anda de carro importado. Eles só não andam para um carro importado na frente para não dar pala, né? Mais que o negócio para respeitar os mortos, né? O fato é, eles estão cobrando caro porque eles estão cobrando o quê? O que o psicólogo vai cobrar de você. Tem de 90 até 805. Olha aí, minha mulher já fez a cotação aqui. O Google já está dizendo que é de 800. Depende do arrependimento que você está colocando ali, né? O teu grau de pecado diante da pessoa. Então, o fato é, muitas pessoas procuram dessa forma aplacar os seus sentimentos pela negligência que ele teve com o tempo. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar a cuidar do tempo de uma forma diferenciada. Administre bem o seu tempo. Não negligencie com o tempo, porque nós não sabemos o que nos aguarda no dia de amanhã. Então, em nome de Jesus, vamos hoje fazer aquilo que me é capaz, aquilo que é possível. E vou dizer mais, se existem coisas que precisam acontecer hoje, que não me é possível, vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o Deus do impossível. Então Ele ainda pode fazer, no dia de hoje, aquilo que nós não somos capazes de fazer. Mas se está na força do teu braço, se está na distância das tuas pernas, se, né, os teus passos conseguem chegar, eu quero convidar você, faça exatamente aquilo que o Espírito Santo tem ardido no teu coração a fazer. Mas cuidado, enganoso é o coração do homem. Algumas pessoas permitem que os sentimentos venham ao seu coração e são sentimentos que não vêm do trono de Deus. Então aí vem uma outra situação. Eu te convido também. Se você tem que pedir perdão, peça, porque você já sabe que errou e a palavra é bem clara. Mas se você tem que tomar alguma atitude que possa ser uma atitude diferenciada daquilo que se espera, eu convido você, faça a prova do novelo. Busque em oração, em consagração, clama ao Senhor, faz propósito de oração, ciclo de oração, busca no Senhor as respostas corretas para que você, quando fizer a coisa, fazer a coisa da forma acertada. Conversava com um rapaz semana passada e eu falava exatamente sobre isso com ele, sobre a questão que nós temos hoje, uma crise batendo na porta. E ele pensava, não, eu estou precisando trocar de emprego, buscar novos ares, buscar uma nova situação para a minha profissão. Eu não estou me sentindo pleno onde eu trabalho. Eu conversava com ele, eu falei assim, amém, isso é muito bom, isso é muito digno. Mas nós precisamos ter maturidade, o delta T, da hora certa, de tomar uma atitude como essa. Será que hoje é o momento mais acertado na história da humanidade de, se você está empregado, pedir demissão para entrar para um outro emprego? E aí? Será que é? Será que esse é o momento propício? Pastor, estava orando, o Espírito Santo mostrou muito claro um prédio, na frente desse prédio tinha uma numeração prateada do lado, tinha lá o número 525, e eu olhei para aquele número e ele falou, eis que eu te abro uma porta neste número, neste lugar. Aí você vai fazer uma entrevista de emprego naquela semana, quando você chega naquela entrevista, é esse o prédio, e tu, caramba. Calma aí, eu tô... tá direcionando esse negócio aqui. Aí tu chega lá, tu vai pensando o quê? Que a base salarial é X. Aí chega lá, a pessoa chega e fala, não, nós queremos pagar pelo teu serviço 1,5x. Aí tu, opa, mais do que... Traduzindo, quando nós buscamos no Senhor e Ele vai dando discernimento para o agir, amém, glória a Deus. E eu creio, porque eu já experimentei isso algumas vezes na minha história. Viver situações milagrosas que quando eu olhava, Deus falava de uma forma muito clara. Não dava medo, não dava insegurança no agir. Porém, existiu outras vezes que eu senti muito forte de fazer uma coisa e quando eu vi, eu estava quase fazendo como alguns. Deus, se eu sair na rua hoje e ver uma grávida, eu vou saber que é um sinal teu. Se eu ver um táxi amarelo passando aqui no centro da cidade, eu vou confirmar que esse é teu sinal. E se eu ver dois, é a confirmação que eu tenho que fazer ontem. Eu já tenho que pegar... me ajuda aí.
Não, eu não quero táxi amarelo, não. Eu tô sentindo que se eu parar ali na frente da base, ali, ó, na Estrada do Galeão, ó, mistério, ó. Se eu parar ali e ver passando aquele táxi branco, ó, se eu ver um, Deus tem me ouvindo. Se eu ver dois, eu já vou falar que ele está se movendo a meu favor. Se eu passar três, é a confirmação. Meu amigo, na saída do aeroporto ali, a Copetrão, mas sei lá quando. Pô. Então, tipo assim, vocês estão rindo? Vocês não têm noção do que um pastor escuta. Pastor, Deus confirmou. E qual foi a prova? Não, a prova foi essa. Que se um passarinho pousasse na. Pô, mas na tua casa tem um monte de árvore. Sim, eu sei, mas se o passarinho. Então, calma aí, cara. Nessas árvores não tem ninho de passarinho? Não, pastor, isso não vem ao caso isso. Não são árvores frutíferas. Não, pastor, isso não, pastor, o senhor está querendo, tu está sendo usado pelo inimigo, que tu quer me confundir. Não quero te confundir, varão. Eu só estou te ajudando. Abre os teus olhos. Vocês estão rindo? Você pastor é sério, meu amigo. O negócio é sério. Você tem que ter discernimento para ajudar o irmão a clarear a mente dele, para ele não se confundir. Porque a outra questão é essa. Eu já vi situação eu era pastor de jovens e eu lembro uma situação que uma pessoa queria namorar a outra e aí eu trouxe alguns pontos. Meu amigo, essas pessoas quase esticaram a mão para mim e mandaram o inimigo sair da minha vida. Porque eu estava tentando atrapalhar a vida emocional deles. Eu falei, varoa, vigia tu na terra, senão é aqui que tu vai ficar, depois que o arrebatamento vier. Então, em nome de Jesus, nós precisamos estar atentos para onde estamos indo e a forma que nós estamos buscando chegar a este lugar. O versículo 17 fala, não me lembrarei mais do que foi espiado até o momento da nossa conversão. Eu te chamo a refletir o seguinte, muitas pessoas também têm uma outra reflexão que vale a pena também tocar aqui. É a questão de uma vez salvo, salvo para sempre. É uma briga teológica gigante entre calvinistas e arminianos. E o meu objetivo aqui não é entrar nessa polêmica agora, ok? Mas é uma reflexão que eu te chamo, é a seguinte. Se eu vivi no mundo de trevas e Jesus me resgatou, Ele me limpou e me libertou. Mas também nós vimos na Bíblia que algumas pessoas optam por voltar, como a gente estudou aqui algumas semanas atrás, o livro de Pedro vai falar sobre porcas que voltam a se revolver na lama e cachorros que voltam a comer o seu vômito. Então, com isso, a palavra de Deus está dizendo no Novo Testamento que tem pessoas que vão, uma vez tendo essa experiência que está escrito no livro de Hebreus, vão optar por voltar atrás. Não é invenção minha. Ah, não, mas eu quero chamar de pessoas que pensaram, chama do que você quiser. O fato é, aquele que está de pé, a Bíblia fala, cuide-se para que não caia. Então, por que está escrito isso? É porque alguém que está de pé pode cair. Eu não estou inventando teologia nova, eu estou lendo a palavra de Deus. A questão é que quando você estuda, alguns versículos já pulam na sua mente automaticamente. E aí você consegue concatenar o pensamento e construir uma linha de ação. E a construção que eu estou trazendo para vocês é plena, versículo por versículo, para mostrar que nós precisamos ter muita atenção com a nossa vida. Porque pessoas que tiveram grandes experiências caíram, decepcionaram, se frustraram. Meu amigo, deixa eu te lembrar uma coisa, Judas era o cara mais capaz dos 12. Você pode pegar os grandes historiadores, vão falar exatamente, dos 12 não tinha pessoa melhor que Judas. Era o cara melhor de todos, o que tinha maior linhagem, maior estudo, mais gabaritado. Ah, então é o estudo que destrói. Mentira, porque aí Deus trouxe Paulo, que era tão gabaritado quanto ele, e virou quem virou. Olha só que profundo. O Senhor desconstrói o pensamento e automaticamente reconstrói. Judas era o mais capaz, traiu. Aí ele pega Paulo, o mais capaz ainda, e faz o evangelho virar o que virou por toda a Europa. Então, traduzindo, não se resume a ter ou não ter conhecimento. Não é nada disso. O que nós precisamos é ter uma vida entregue na mão do Senhor. Essa é a grande diferença. Quando nós entregamos a nossa vida na mão do Senhor, nós nos permitimos viver coisas extraordinárias, coisas lindas, coisas grandes. Esse é o convite que eu faço a você. Para que todos nós possamos ter essas experiências com o Pai. Todos nós possamos ter essa vivência com o Pai. É interessante porque minha filha me fez um pedido no começo do ano passado. E eu perguntei para ela, minha filha, eu já contei esse testemunho na igreja, mas
acho contextual trazer agora, transmitindo isso. Eu já estou com o meu carro há 4 anos e tinha a expectativa de fazer um serviço extra, né, na minha profissão. E cheguei para minha filha e falei, se eu fizer serviço extra, eu vou ficar fora mais 100 dias, como eu fiquei quase toda a tua vida, 100 dias por ano, mas eu troco de carro conforme você quer. É interessante que meu carro tinha ido para o concerto e nós pegamos um carro na seguradora que era o zero do meu. Estava com 200 km rodados só, estalando. Tanto que eu cheguei na porta da escola para pegar, elas quase choraram, as duas, quase choraram, né? Foi até interessante, porque muitas vezes tem coisas, tem segredos escondidos que a gente não sabe. A minha filha menor chegou, olhou para o carro, uau, que beleza! Ela não deixou nem eu falar, mas eu ia falar, mas não é nosso não, não deu. Ela já veio alegre, pulando, glorificando, uau, o carro dos meus sonhos, que lindo! Pai, abre a mala. Aí eu, mas é igual o outro, só é zero. Pai, abre a mala. Tá bom. Aí, pum, apertei o botão, abriu a mala. Ela, meu Deus, aí escalou, entrou dentro da mala, deitou lá dentro, falou assim, pai, pode fechar. Aí eu, que isso, menina? Pai, essa é a melhor mala do mundo. Ela em cima dos seus 6, 7 anos, o carro estava ali instalando de novo, ela queria ver a mala. Por que caramba, dá para morar aqui dentro de tão grande que essa... Mas minha filha é exatamente do tamanho da outra, só que a outra já está com 4 anos. Essa aqui é... Não, pai. Pai, bota a cabeça aqui dentro. Agora puxa o ar. Sente o cheiro. Pai, essa mala é muito cheirosa. Eu falei, pronto. Ela se apaixonou pelo carro, mas ela viu algo que ninguém mais tinha visto. Sabe? Muitas vezes, homens e mulheres de Deus oram para pessoas e falam, elas têm coisas que ninguém mais está vendo, mas o Senhor está me revelando. Ela tem características e qualidades que ninguém está vendo, mas olha, eu estou sentindo o cheiro, vai ser bênção. Não, mas olha isso aqui, não, você está olhando para o prisma errado, eu estou olhando para lá. Mas por que você insiste em olhar? Cara, essa mala aqui pode levar muitas malas na nossa viagem. Essa mala aqui pode carregar muita cesta básica para a gente dar na igreja. Essa mala aqui pode ainda levar muitos instrumentos da igreja quando a gente for fazer célula na casa dos irmãos. Essa mala gigante aqui pode nos dar diversas oportunidades que você talvez não esteja vendo, mas ela já estava sentindo no espírito dela uma alegria enorme pelaquela mala daquele carro. Muitas vezes a gente minimiza o sonho dos irmãos, daqueles pequeninos irmãos que estão à nossa volta. Mas eu quero convidar você a prestar mais atenção, a ouvir mais as palavras que estão sendo proferidas por aqueles que estão ao nosso lado. Às vezes, eles nos surpreendem. Às vezes, aqueles novos convertidos saem com algumas coisas que você... E, de repente, quando você se toca, você... Meu Deus do céu, que construção foi essa? Que eu nunca tinha pensado por aí. Tem sentido. Muitas vezes eu estou conversando com pessoas da igreja, alguns novos, às vezes novos convertidos, às vezes irmãos até convertidos de outras igrejas, e eu paro e olho para eles e falo assim, depois que tudo acaba, eu falo assim, agora eu quero agradecer a Deus, porque você ministrou sobre a minha vida. Porque acredite, por mais que nós tenhamos uma unção espiritual sobre nós, uma unção sacerdotal sobre nós, o óleo derramado e uma responsabilidade no mundo espiritual, não quer dizer que nós sabemos tudo, que nós somos melhores que os outros. Nós somos mais cobrados que os outros, isso é fato. Mas muitas vezes nós somos ministrados por pequenininhos, por novos convertidos, que movidos pelo Espírito de Deus, em meio à sua pureza, à sua simplicidade de criança, falam aos nossos corações. Sabe, minha filha me fez pensar muito naquilo. Mas a conversa continuou com a mais velha. E eu falei, você durante muitos anos não teve a minha presença por 1/3 da sua vida. O que você prefere? Se eu assinar de novo um contrato para viajar mais 100 dias, no meio desses 100 dias eu troco de carro e compro exatamente, compro da mesma cor que esse aqui. Se você quiser trocar a cor, tu escolhe a cor ainda. E eu lembro que ela olhou para mim de uma forma muito emocionada e falou assim, eu posso escolher? Pode escolher a cor. Ela, não, eu posso escolher. Escolher o quê? Se você vai ou não? E eu olhei e falei, sim, você pode escolher. Ela falou assim, então eu troco o carro zero para ter você em casa. Foi uma das coisas mais impactantes que eu vi em toda a minha vida. Obrigado.
Foi muito forte aquilo. Não se resume a coisas. Muitas vezes a gente troca a importância de coisas trocando por pessoas. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Creia nisso, tenha sabedoria e noção disso. Saiba administrar a emoção daqueles que estão à tua volta. Amém, igreja? Bom, continuando. Leia por gentileza aí, do 19 ao 20. Sim, 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. É interessante que eu já comentei sobre isso, já falei sobre isso, né? Não quero ser redundante, mas muita gente boa confunde isso aqui. Literalmente, o véu se rasgou. De uma vez que o momento que o véu se rasgou, estava sendo construído através do sacrifício vicário de Jesus Cristo, uma ponte, um caminho para que nós pudéssemos chegar em todo o tempo no Santo dos Santos. A questão é que algumas pessoas já pensaram, vamos fazer culto no Santo dos Santos. Uau, vamos bater foto no Santo dos Santos. Calma aí. O que foi construído naquele momento foi um caminho para que se pudesse chegar até ali. Não foi pura e simplesmente aberto as portas e falar assim, entre, seja bem-vindo. Faça o que quiser lá dentro, não. Nós já conversamos sobre isso, né, e estamos transmitindo e eu divido com a igreja virtual. A grande questão é que para que eu possa entrar por esse caminho, eu preciso tomar algumas decisões. E aí é interessante, porque mais embaixo ele vai falar algumas coisas muito, muito legais, né? Olha aí o que está escrito do 21 ao 23, por gentileza. Consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Olha só. Quem já ouviu pregação falando sobre o véu se rasgou e hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos? Quem já ouviu pregação sobre isso? Vou levantar as duas mãos, não vou levantar uma só não. Já ouviu várias? Já ouviu várias? Eu já ouvi isso várias vezes. Agora, quantas vezes essa ministração que você ouviu sobre termos livre acesso ao Santo dos Santos foi até esse versículo aqui? Eu não lembro, sinceramente, não lembro. Fala que você tem acesso, mas da forma não. Como não? Não é verdade? As pessoas falam dos direitos que você tem. Ok. Mas quais são os deveres que você tem para conseguir exercer esses direitos? E isso é muito reflexivo. Porque ele está dizendo o seguinte, aproximando-se com, quer dizer o quê? Que eu estou indo nessa direção. Ok? Mas eu já cheguei lá. A gente está aproveitando hoje, o povo do Enem aí, o pessoal está em casa, na quarentena, a gente já está botando em dia o português, a língua portuguesa, na interpretação de texto. O que ele está dizendo aqui? Aproximando-se. Então, traduzindo, não está no Santo dos Santos. Está o quê? O véu se rasgou, eu tenho a oportunidade de chegar até lá, eu tomei a decisão de andar nessa direção. Perfeito? Uma vez que eu tomei declarei a minha vontade de chegar até lá, o que eu preciso começar a fazer? Eu tenho que o quê? Caminhar nessa direção. Por que isso é importante? Porque muita gente faz planos extraordinários. E eu lembro que eu vi um filme, saindo na quarentena, não, já faz um tempo já, e eu não lembro, não tenho ideia de que filme é esse, mas eu sei que uma coisa marcou. A pessoa foi na casa dos pais, se eu não me engano, e aí tinha uma caixa lá separada de coisas que tinham ficado para trás, né? Aí ele foi buscar aquela caixa. E naquela caixa tinha uma agenda que o pai, se eu não me engano, tinha dado para o filho. Por quê?
O filho tinha feito um projeto de vida de ser mochileiro na Europa. Filme americano. Então o cara tinha feito toda uma programação, todo um planejamento de como serão minhas férias fazendo mochilagem na Europa. Perfeito? E aí o que o pai deu para ele? Uma agenda diária do mochileiro. Ok? Então, ó, quando eu fui no lugar tal, aí eu peguei, para ele poder botar ali como é que foi o espaço dele, da experiência da vida dele, de ser um mochileiro. O fato é, quando ele chega na casa do pai, já adulto, com a profissão, aí ele pega aquele bloquinho, os pais olham e falam, uau, nenhuma página dessa agenda nunca foi escrita. Ele tinha um plano todo montado. Ele tinha um planejamento todo feito. Ele tinha tudo que ele precisava fazer. Já estava tudo no cronograma. Mas o que aconteceu? Os anos passaram e ele nunca executou. Muitas pessoas entram ano a ano, passa aniversário por aniversário. Né? Tem pessoas que se movem em cima de situações cíclicas. Né? Não, nesse período de aniversário agora, nessa idade que eu não vou deixar passar coisas que eu fiz, a outro não, esse Natal, Jesus renasceu, então agora eu vou renascer também, ou não, no ano novo, está virando um novo ciclo, não, no ano novo judaico. No ano novo judaico agora eu vou vir... Se eu perguntar a vocês aqui, vocês vão contar histórias extraordinárias de pessoas que fazem parte do cotidiano de vocês, que estão enquadradas nisso. Pessoas que, ano por ano, fazem perspectivas e nada acontece. Pois bem, nesse texto aqui, ele está falando o seguinte, as pessoas estão se aproximando, traduzindo. Aqui já é uma outra história. São pessoas que quiseram, sonharam, planejaram e se moveram. São pessoas que estão indo em direção de, aproximando-se a, traduzindo, está em situação de ação, verbo de ação, está se movendo. Porém, ele está dizendo que não basta se mover, não basta querer, não basta desejar, não basta se emocionar, não basta tirar os olhos, onde muita gente foca. Não, você não pode olhar nem para a esquerda, para a direita. Isso é verdade? Sim. Mas se isso fosse uma verdade plena, a palavra também não falaria que até os cegos não errariam caminho. Nem os loucos errariam caminho. Opa, então, não é só manter o olho fixo. Existe um algo a mais. E quando ele entra aqui, ele vai falar, eu aproximo-se com um coração sincero. E em plena certeza de fé. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível fazer o quê? É impossível agradar a Deus. Então, o que ele está colocando aqui? Para eu me aproximar do Santo dos Santos, uma das prerrogativas que eu preciso ter é o quê? Plenitude em fé. Traduzindo, é mostrar para o caminho e o mundo espiritual que está à tua volta que você está andando em convicção do que você quer. Você não vai se mover, você não vai parar, você não vai se deixar levar pelas emoções, pelas dificuldades, pelas transições que se apresentem. Não, de forma alguma. Você vai chegar e vai fazer, sabe o quê? Você vai andar na direção do teu sonho de uma forma que você toque o coração de Deus. Você precisa tocar o coração de Deus de uma forma extraordinária. Você precisa se mover em fé, porque quando você se move em fé, você mexe com o coração do Senhor. Então ele está falando aqui, você precisa ser o quê? Eu preciso ser sincero e eu preciso ter certeza da minha fé. Eu preciso me mover por ela. Tendo o coração o quê? Purificado de uma má consciência. Essa é a Bíblia de vocês ou de vocês está diferente? Que é o que está escrito na minha. Então eu preciso fazer o quê? Purificar. Ter sinceridade, ter certeza e purificação. Traduzindo, não caia na besteira de pensar que o véu se rasgou do alto a baixo e você de qualquer forma vai entrar no Santo dos Santos. Não é bíblico isso. Cuidado, ele ainda falou, e se entrar, cuidado. Porque tem gente que é fulminado por causa disso. Mexendo e brincando com as coisas santas. Ah, mas nós estamos na época da graça. Perfeito. Muita gente não é fulminado hoje por causa que estamos na graça. Concordo. Mas a Bíblia também fala que no último dia, muita gente vai ter surpresas. A trombeta, quando tocar para o arrebatamento, vai ter pessoas que terão o quê? Surpresas.
2 estarão no campo, um tomado, outro deixado. 2 numa cama, tomado, outro deixado. Sim? Então, se o apóstolo Paulo nos lembra que para participar da ceia a gente tem que se examinar, porque muitos estão doentes, né? Alguns, não poucos doentes e muitos que dormem. Normalmente essa palavra dormir para Jesus significa, para nós, é morte, né? É o dormir no Senhor. Então, né, se tomar a ceia já me traz um resultado danoso desse, imagina entrar no Santo dos Santos indignamente, de forma errada. Então tem muita gente que está colhendo maldições ou colhendo coisas ruins na sua vida e não sabe por quê. Às vezes por estar tratando da arca do Senhor, tocou a mão de uma forma indigna. Ou seja, ele estava em pecado? Não, ele só não estava considerando a arca como que ela realmente era. A santidade do Senhor não se põe a mão. Ele se acostumou, né, com a presença. Então, muitas vezes a gente se acostuma e acha que é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Fazer graça com a graça é sério. Eu vou deixar aqui um asterisco, porque daqui a pouco eu vou voltar nisso. Mas eu quero ir um pouco mais à frente. Olha só o que o 25 ao 27 está dizendo. Lê aí, Kleber. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certas expectações de horrível juízo e fogo virão sobre ti. A vingança prestes a consumir todos vós e seus adversários. Olha só que profundo. Uma outra construção que nós vemos muitas pessoas brincando de fazer é a questão de nós termos Cristo e sermos sacerdotes de nós mesmos e fazemos o Cristo em casa. É uma coisa muito difundida, né, por os sacerdotes de si mesmo, disse minha esposa aqui bem. Então, é interessante que quando eu pego o livro de Hebreus, propriamente dito, que vai falar sobre a questão do sacerdote de Melquisedeque, o sacerdócio de Cristo, esse mesmo livro vai deixar aqui no capítulo 10, no verso 25, a frase, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, traduzindo. É muito interessante que, por vezes, nós tomamos atitudes em cima de premissas que algumas pessoas constroem por desconhecimento bíblico. Muito claro. Pelo contrário, façamos admoestações. O que é admoestar uma pessoa? Me traduz aí, por gentileza. Corrigir. Orientar, pontuar, exatamente, esses são sinônimos. Então, o que acontece? Eu vou convidar você a prestar muita atenção no que eu estou falando agora. Você que está lavando louça e vendo a mensagem, para aí, presta atenção. Olha só o que a palavra está dizendo. Nós não podemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, congregando, eu estou completando aqui, ajudando o povo que está mais devagar no português por causa da quarentena. Façamos as demonstrações, traduzindo, nós precisamos trazer palavra de correção. Se eu estou vendo que o meu irmão... Cara, história da vida real. Um grande amigo meu, resguardando o nome, um primo de um amigo meu, não tem um negócio desse aí, um irmão de um amigo meu, um grande amigo meu, ok? Chamado Rodolfo, nome fictício dele, é o codinome dele, o Rodolfo, né? O Rodolfo teve um momento da vida dele que ele estava se sentindo o Top Gun de quase 2 metros de altura, né? E aí ele estava tendo muito sucesso na vida amorosa dele, conhecendo muitas pessoas, e, né, os lábios dele tocavam diversos lábios. Perfeito. Num dado momento, o Rodolfo tocou seus lábios no lábio de uma mulher casada. Mas o Rodolfo já tinha feito isso outras vezes, e o Rodolfo, como era uma pessoa que impunha respeito, né, se garantia nisso. O outro tá rindo ali, ó. Você já viu alguma história parecida com essa? E aí o que aconteceu? Ele descobriu
que o marido dessa mulher, que não amava mais aquele homem, que aquela velha história, né, da traição. Ele não me ama mais, ele não me dá mais atenção, não me dá mais carinho, a gente já está perto do divórcio. Essa história, como pastor, eu já escutei mais de 1000 vezes. Eu acho que eu já perdi a conta. E aí, o que acontece? Ele chega, descobre que esse marido, que já vai ser ex-marido, que já não ama mais, mas que namora, era policial civil. E era um policial civil, digamos assim, com alguns autos de resistência na sua carreira. Quem não sabe o que é isso, entra depois no Google e estuda. Então, ele já tinha assinado alguns autos de resistência, algumas pessoas já não estavam mais entre nós por causa dessa pessoa, né? Ele já tinha despovoado um pouco da terra. E agora ele estava beijando a boca da esposa desse... Mas estava terminando o casamento. Ele estava terminando e queria ficar com ele. Eu parei, como pastor que sou... Aconselhei o jovem Rodolfo. Jovem Rodolfo, vamos conversar. Qual é o tamanho do teu amor por essa mulher? Eu amo muito ela, ok. Mas você também não tá saindo com Beltrana? Mas eu amo Beltrana também. Ok. Já vi que seu amor, né? Mas você não estava saindo com aquela menina ali da outra rua? Não, aquela menina é fantástica. Bom, chegamos a um ponto. Vemos que o seu coração é um coração assim, quase que como um ônibus 606, né? 6 horas da tarde, né? Cabe muita gente. Você é um cara com muitas emoções, com muitos amores. É um vagão do Diodoro. É um vagão do Diodoro. A irmã chegou a levantar a mão e falar aleluia, aleluia. O teu coração é quase que o Saracuruna, né? Vindo ali na hora do rush. Né? Eu estou vendo que cabe muita gente nessa história. Perfeito. Já que você tem muitos amores, será que é interessante manter esse amor? Não, pastor, você está mandando eu largar ela porque eu não tenho medo dele. Eu falei, não. Da minha boca não saiu palavra de ter medo dele. Eu só estou te chamando, eu estou te convidando a refletir. Poxa, ela mora tão longe de você. Ela morava em Niterói. Mora tão longe de você. Você tem que pegar 2 ônibus para ir. Caminho tão distante. Passagem é tão cara. Ele, mas eu não tenho medo dele, não. Não falei em momento algum que você tem medo dele. E aí eu fui tentando trazer ele uma construção se realmente ele queria aquilo para a vida dele. Porque se ele chega e fala, ela é a mulher da minha vida, nós nos descobrimos, ela teve um casamento errado, eu ia falar, irmão, vou orar por você, vou derramar o óleo aqui da extrema unção, ou da unção sobre a tua vida, né? E você segue o teu caminho, é a decisão que você quer ter para a sua vida. Mas muitas vezes, como homens e mulheres de Deus, nós temos a oportunidade de ajudar pessoas a saírem de laços. E é exatamente isso que o texto está falando. Se ele fosse congregado de si mesmo, junto com a sua televisão 50 polegadas e sua internet, quem iria falar isso para ele? Quem iria olhar nos olhos dele e chamar ele a refletir sobre isso? Primeiro, quem está vivendo em pecado. Porque está pegando mulher casada e namorando todo mundo. Não vou nem passar. Eu já estou indo mais além, tá? Eu não vou nem perder, que senão a gente vai ter que parar aqui para falar todo o pecado. Mas, tipo assim, em meio a todo o pecado que ele estava vivendo, chegou ao ápice, porque a Bíblia fala que um abismo chama o outro abismo. Então começa com uma namorada, mas me apaixonei pela outra com outra, daqui a pouco eu estou saindo com 3, daqui a pouco eu estou saindo com mulher casada, daqui a pouco está morrendo. Vocês estão entendendo isso? Mas como ele fazia parte de uma congregação e ele optou ouvir a voz do pastor dele, ele foi literalmente livre da morte. Porque era esse o espírito que estava esperando ele, o espírito de morte. Não tinha outro caminho essa história. O marido era apaixonado pela mulher, a mulher tinha se desencantado dele, e ele já tinha feito o quê? Resolvido isso outras vezes, porque ele continuava, também era um outro cego, querendo a esposa de qualquer forma. Era uma Jezabel. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem vezes que nós queremos fugir da demonstração e viramos congregados de nós mesmos. Porque eu não quero ouvir nada diferente do que eu acredito que está certo, do que eu quero fazer. Cuidado, pode ser um caminho de morte. E a própria Bíblia está me dizendo, vocês têm que ser congregados, vocês têm que estar juntos. E, meu amigo, você está vendo que o teu irmão, se você ama ele, admoesta ele. Chama ele a acordar, não deixa ele morrer, não. Para que o sangue dele
não seja cobrado de você. Olha que profundo. Para que não recaia sobre o quê? Sobre a tua vida. Meu Deus, profundo isso, né? Bom, continuando aí. E no final dessa história ele ainda fala, no 31. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez disse, o Senhor julgará o seu povo. Pois horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Nós estamos vivendo na época da graça. Mas o livro de Apocalipse e outros momentos da história diz de uma forma muito clara que Deus é um Deus justo. Tudo aquilo que o homem fizer. Já estudamos isso também, nós estamos chegando no final do Novo Testamento, então já passou por muitos desses versículos fantásticos. Tudo aquilo que o homem fizer, ele será o quê? Chamado a juízo. A questão, diferente do que a gente viveu no Antigo Testamento, é que antes caía fogo do céu, acabou a história. Agora, através de Cristo, como nosso advogado nesse momento, ele tem o quê? Senhor, calma aí, Senhor. Tem mais um pouco de paciência, dá mais uma chance para ele. Tá bom. Tá apontado aqui nas alterações dele, tá essa anotação aqui. Mas eu vou ter misericórdia, não vamos consumir ele não, vamos continuar esse barco. Só que vai ter um momento que a trombeta vai tocar. Hoje eu estava estudando sobre isso, o chofar de Deus vai tocar. O chofar, e eu escutei até o toque que vai ser dado pelo Senhor, que é o toque de reunião. Meu Deus do céu, muito lindo. Procura depois aí, toque de reunião com o chofar. Muito lindo o toque. E aí vai ser o toque o quê? De reunir com o chofar longo, que é com chifre de antílope, que é o grande. E aí você escuta aquele toque, você chega a se arrepiar. E aí você para e pensa, Senhor, vai ter um dia que eu vou escutar esse toque. Porque esse toque é para ser feito para aqueles que estão apercebidos no exército. Aqueles que são povo de Israel, era tocado, então para eles tinha um significado pleno do que eles tinham que fazer, desde pequenininhos já sabiam. Talvez seja essa a grande questão na volta do Senhor. Muitas pessoas estão acostumadas com muitos barulhos diferentes, com muitas sinetas diferentes, e ele até deu um exemplo interessante. A Bíblia fala para fazer não com chifre de boi, por exemplo, que o que a gente usa aqui no Mato Grosso, por exemplo, que é o famoso berrante. Ok? Não vou nem entrar nesse lado, mas o berrante é uma outra convocação de uma outra situação. O fato é da família, da origem de carneiros. Né? Então, antílope, carneiro. Então, aquela família ali, é desse chifre que você vai fazer o sinal para o toque. E aí você vai e faz o toque. Quem entende disso vai estar... Opa, esse toque eu conheço. Esse toque está me chamando. E eu creio que eu e você, em nome de Jesus, vamos ter, no momento certo, a oportunidade de ouvir o toque do chofar de Deus, nos convocando para viver na eternidade ao lado do nosso Senhor. Eu creio nisso, que quando chegar nesse grande dia, nós vamos olhar para o Santo dos Santos e vai falar assim, ó, é ali, ó, eu posso entrar. Eu tenho buscado uma vida de dignidade, de busca, de sacrifício, de luta. Tenho, sim, algumas marcas e alguns arranhões. Sofri, sim. Talvez tenha tido algumas quedas, mas eu soube me levantar e continuar andando em direção aonde eu queria estar, que era no Santo dos Santos. Talvez seja essa a grande questão. Algumas pessoas talvez já tenham experimentado Jesus. Algumas pessoas talvez tenham entrado no lugar santo e tenham sentido como gostoso é estar ali. E se contentou com isso. E talvez tenham alguns outros que, entre tropeços, entre tupicões, entre arranhões, entre escorregões que tomou, em momento algum perdeu a vontade de chegar ao Santo dos Santos. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a não perder o teu foco. Não olhar para a esquerda nem para a direita, mas saber aonde você quer chegar. Pastor, mas eu perdi muito tempo, está difícil. A questão não é onde você está agora. A questão principal que o Espírito Santo está te chamando essa noite é te perguntar aonde você quer chegar. Qual é a meta que você colocou na tua vida? O que move com os teus sonhos? O que realmente mexe com você de uma forma real e profunda? O que tem trazido uma vontade de levantar da cama todos os dias para fazer? Será que é o que? Um emprego? Será que é um estudo? Será que é uma prova que você vai fazer? Ei, está muito pequeno. Está muito pequeno. Eu quero convidar você a rever as suas prioridades, os seus sonhos, as suas metas. Sim, existem coisas que eu tenho feito para buscar um conforto melhor para minha família esses dias. Sim, claro, eu não sou insano. Eu não sou irresponsável. Eu olho para minhas filhas e para minha esposa e falo, eu tenho uma responsabilidade sobre elas. Eu preciso trazer como um provedor um cuidado, um carinho, uma proteção, algo a mais para elas. Que pai que não gosta de dar o melhor para o seu filho? Mas em momento algum eu permito que isso atropele os sonhos de Deus na minha vida. Em momento algum eu permito que isso atropele as vontades que o Senhor tem para mim.
Sabe, deixa eu dizer para você o que é ser pastor. Ser pastor é você, em alguns momentos, estar pensando em, eu vou sair para ir a um cinema com minhas filhas, mas o Espírito Santo fala, eu quero que você suba um monte hoje para buscar a minha face. E você olha para os olhos da tua filha e fala, minha filha, esse cinema está agendado, nós vamos nele, mas infelizmente não vai poder ser hoje. É realmente você olhar para a pessoa, olhar para a esposa, e a esposa olhar para você, e você olhar e falar assim, cara, o dólar fechou a 5,40, né? Temos que conversar sobre isso. Então, hoje a gente vai conversar sobre essa subida do dólar, porque isso vai afetar a taxa. Sério? Não, a gente tem que conversar. A gente tem que falar sobre essa questão da Selic. Não dá para dormir sem isso, beleza. Aí, no meio do caminho, o senhor vai, chega e fala, precisa ter paz em Israel. Ora, muda o foco. Aí tu, eita fé, aleluia. E aí a gente muda o foco e fala, varoa, antes da gente falar da Selic, a gente precisa orar pela paz em Israel. Quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Aleluia. Glória a Deus. Mistério santo. Glória. O fato é, nós precisamos entender. Nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos entender para que lado ir, de que forma ir. Às vezes o devagar é pressa. Às vezes o correndo precisa ser como Elias, que passou na frente dos carros, meu Deus do céu, de Acabe. Às vezes a velocidade é sobrenatural. Porque o Senhor quer provar para todo mundo que está à tua volta que não é pura e simplesmente na tua força, é na tua motivação e é na tua fé que você vai conquistar. Mas o milagre vai vir da parte do Senhor. Aleluia. Sabe? Versículo 35 ao 39 diz o seguinte: portanto, não perca a confiança de vocês, porque ele tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Mais uma grande lição que a Bíblia nos traz. Não, eu vou marcar, eu vou conseguir, eu vou conquistar. O que o texto está falando no 36? Vocês precisam preservar para que alcancem a promessa? Não, está entre vírgulas aqui. Havendo feito a vontade de Deus. Nós precisamos fazer a vontade de Deus para poder realmente chegar naquele lindo lugar. Mas eu te garanto que se você o fizer, Ele tem... meu Deus do céu, aleluia. Ele tem um cuidado para com os seus. Ele tem um cuidado para os seus. E é literalmente que ele fala, daquele que tocar num dos meus pequeninos. Porque é como se tocasse o quê? Na menina dos meus olhos. Olha a proteção que o Senhor tem sobre ti. Quando você está no centro da vontade dele, ele está cuidando de você de uma forma extraordinária. Não tenha medo, em nome de Jesus não tenha medo. O 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o meu justo, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Meu Deus do céu, que palavra forte. Muita gente prega sobre Hebreus 11:1, mas 3 versículos antes está dizendo essa preciosidade. Ele em pouco tempo virá e não tardará. O justo, quando ele vai falar de fé, antes ele está dizendo, se você retroceder, a minha alma não se agrada atrás de você, vai entristecer o coração do Pai. Nós, porém, nós não somos desses. Nós não vamos retroceder para a perdição. Nós somos da fé para a preservação da alma. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquelas que estão por vir. Que em nome de Jesus você possa se mover pela fé. Que em nome de Jesus você possa ver realmente o caminho correto a seguir e andar por ele. Que as dificuldades não te parem. Que as situações reais não te parem. O espírito de medo tem assolado a nossa comunidade e a nossa sociedade. Eu quero convidar você a combater isso. A lutar contra isso. A não se entregar. A não apostatar. A não permitir que o medo venha te aprisionar dentro de casa. Não, então você está falando sobre a questão do Covid, de não ter... Não é isso, não é isso. Pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso.
Você está entendendo? Não pegue palavras soltas que eu falei e tente fazer construções para tentar denegrir minha imagem. Não, em nome de Jesus, não. Não vai para esse caminho, não, que é furada. O que eu estou dizendo é que algumas pessoas estão sendo aprisionadas pelo medo. Eu não estou falando de higiene, eu não estou falando de decisões corretas, eu não estou falando de chegar em casa, lavar a mão, não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de botar ou não botar máscara para não ser contaminado por vírus, não é isso. Eu estou falando de situações espirituais, de pessoas que estão com medo de perder, de ser derrotadas, de morrer. Pessoas que não estão vivendo. Pessoas que estão literalmente vegetando. E acredite, mesmo que hoje seja decretado o fim da quarentena, o controle do vírus, o espírito do medo não vai largar você se você permitiu que ele te tocasse. Ele não vai desistir de você porque agora acabou, porque agora aquela rede de televisão que você tem mania de assistir, eu não sei por que você assiste ela, mas isso é uma outra conversa. Aquela rede de televisão, se falar para você, pode sair agora de casa, o espírito do medo vai te prender. Você vai ver quantas pessoas que vão ser presas literalmente pelo espírito de depressão depois que isso tudo acabar. Pessoas que você vai olhar para um lado e para o outro e falar assim, cadê fulano? Cadê? Tem visto? Ele sumiu. E quando você procurar, está preso dentro de casa, com grilhões não físicos, não de saúde, mas espirituais. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que conseguem se encalacrar, se afogar com um copo d'água. Escuta bem o que eu estou falando. Existem pessoas que conseguem se afogar com um copo d'água. Eu não sei quem já teve aqui o desprazer de estar bebendo água e aí tá com gelo. Eu já fiz isso num restaurante uma vez. Meu Deus do céu. E eu virei o copo, dei uma pedra. Aí quando soltou aquilo, o que a água fez? Veio de uma vez. Eu tinha virado muito, o que aconteceu com a água? Entrou por dentro da minha boca e do meu nariz. E literalmente a sensação que eu tive naquele restaurante, eu não vou nem falar que foi na Parmeira do Largo do Machado, o nego vai procurar filmagem, né? Eu comecei a tossir, eu estava nem o que eu estava fazendo lá. Foi antes de ser casado. Vigia. Eu era solteiro, a mistério. Eu era solteiro. Tava comendo. Isso que é uma mulher de Deus. O que ela falou aqui já? O que eu estava fazendo na Parmeira? Comendo pizza, tranquilo. Uma mulher com os sentimentos curados. Aleluia. Glória a Deus. Por sinal, fizemos essa semana 19 anos de casado. Glória a Deus. 19 anos de casado. E o altar pegando fogo. Labaredas subindo. Meu Deus do céu. Aleluia. Glória a Deus. Que lindo, Jesus. Que lindo. Que lindo. Meu Deus do céu. 19 anos e o negócio tá bom. Pensando em trocar, não. Aleluia. Que não falte fogo no altar. É isso mesmo. Minha filha tá vermelha aqui, ó. Não sei por quê. É a espelho da minha camisa que tá refletindo nela. Mas é verdade, é isso mesmo. E eu me engasguei no Largo do Machado. Meu Deus do céu. Lembrei dos 19 anos de casamento, eu esqueci até do resto. Jesus, ajuda o teu servo. Então eu já tive essa experiência de me afogar com um copo d'água. Tem gente que se afoga com um copo d'água. Tem gente que não consegue ver as alegrias da vida. Só curtir as derrotas. O nosso irmão comprou um carro há pouco tempo ali. Aí o carro tá bom, o banco é de couro, o motor tá pouco rodado, mas tá fazendo um barulho no rolamento. Meu Deus do céu, cara, eu comprei um carro com barulho no rolamento. Cara, você comprou um carro. O carro tá bom, o carro tá bonito, o carro tá com baixa quilometragem, o carro tem... Não, mas tá fazendo barulho no rolamento. Tem pessoas que conseguem, por pequenas coisas, destruir um sonho. Tem gente que, por pequenas coisas, conseguem destruir... Meu Deus do céu. Nós passamos uma coisa com o nosso levita essa semana que foi muito fantástica. Ele foi tocar o violão no outro dia. A gente comprou esse violão de segunda mão, né? E aí, quando ele pegou o violão, o braço estava empenado. Aí ele mostrou aqui, pastor, tá tocando aqui tá mais perto, aqui tá mais longe. Aí eu olhei com boa vontade, que eu não sou músico, mas fui prestar atenção, né? Aí eu olhei, realmente eu vejo que a angulação, a matemática que não tá... Pô, o violão tá com defeito. Puxa vida, cara. E aí?
Essa semana ele passou aqui, pegou o violão, conversou com outro levita, achou o endereço. E ele já foi lá, consertou, e hoje já está tocando. O som que nós escutamos ao fundo já é o violão. Está consertado. Eu quero convidar você a olhar a coisa da forma certa, pelo prisma certo. Você quer ficar chorando porque o violão está com defeito, ou você quer pegar e consertar o violão? O violão foi bênção, ótimo, glória a Deus por isso. Deu um problema, vamos consertar e vamos continuar glorificando o nome do Senhor com ele. Vamos andar para frente em direção ao Santo dos Santos. Eu quero terminar essa ministração hoje trazendo um spoiler para você. Quem aqui já foi em Niterói? Quem já saiu aqui do Rio de Janeiro e já foi em Niterói? Pois bem, por vias rodoviárias, existem duas formas de se chegar em Niterói, você sabia? Na forma rodoviária, existem duas formas do Rio de Janeiro, da rodoviária Novo Rio, chegar na rodoviária de Niterói. Quais são elas? Quais são elas? Ponte Rio-Niterói, perfeito. A outra está dizendo que é dando volta ao mundo. A outra é por onde, sabe? Por onde? Sabe por onde? Lá por Magé, exatamente, né? Você dá a volta lá por Magé. Você sai por Magé, dá a volta e você chega. Vocês têm noção da diferença da distância de você indo pela ponte ou ir por Magé? Vocês têm noção? O caminho por Magé, se não me falha a memória, vai dar algo em torno de 120, 130 quilômetros. Se não me falha a memória. Né? Acredito que é por aí. Que vai dar aproximadamente, no domingo hoje, como hoje, 2 horas mais ou menos, 1h50 de chão, que você vai ter que percorrer para chegar na rodoviária de Niterói. Da rodoviária Novo Rio para a rodoviária de Niterói, não é mesmo. Não é mesmo. Dá 2 horas, dá aproximadamente 120 quilômetros. 110 ou 120 quilômetros. De uma rodoviária a outra, e o ônibus da 1001 faz isso. Eu ainda te digo qual é a empresa que vai fazer essa rota, né? Mas o fato é, você tem essa opção, ou você pode ir pela ponte Rio-Niterói e gastar 16 quilômetros. Entre uma rodoviária e a outra, elas distam 16 quilômetros pela ponte Rio-Niterói. Aproximadamente em 15 minutos você chega lá. Talvez seja essa uma grande pergunta que eu preciso fazer a você essa noite. Aonde você quer chegar e por que caminho você quer seguir? É a reflexão que eu deixo aqui para você como um spoiler de uma próxima ministração. Aonde você quer chegar e que caminho você quer seguir para alcançá-lo? Queria te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus.